Oi! Bom dia, um abraço aí para todas as mães, né? E para todas as coletoras de reciclagem, né? Um abraço, parabéns para nós por ser mãe, né? E abençoadas, né? Nós somos abençoadas. Chega. Ai, aqui tá uma tristeza hoje, pra gravar, né? Para variar, vou fazer meu cafezinho com vocês e vamos bater um papo. Vou contar a história, né? Eu falei que eu ia virar contadora de história das reciclagens. São 7h20 da manhã, graças a Deus. Meu cafezinho tá fervendo, a água. Então, aí ontem, né, eu estava contando como surgiu as igrejas evangélicas no Brasil, né? Eu parei em 1964, né? Que eu tinha mais ou menos 4 anos, tal, aquelas coisas que tá aí embaixo. Aí eu lembro que era a tenda, né? E eu lembrei o nome do lugar aonde que está lá, chamava Largo da Pólvora. Eu não sei se ainda existe esse lugar, que é lá na Liberdade, porque eu nasci no Paraíso, num bairro chamado Paraíso, né? Que era a 23 de maio, para quem conhece, hoje é uma, nossa, é o que leva da zona, vem daqui da zona norte, era no tempo do Maluf, né, que logo que ele começou a ser governador, aí tinha o Faria Lima, e aí é política, né? Então, aí eu lembro que do Largo da Pólvora, que tinha lá. E a minha mãe começou a frequentar bastante, porque eu não lembro assim de detalhes, porque eu tinha entre essa faixa, mas ela começou aí. E eu acho que aí os pastores lá na época, ela não era pastor, era missionário. E tinha lá os missionários, tinha os presbíteros, era um negócio assim, eu não lembro. E tinha esse casal que cuidava de mim quando minha mãe separou. E aí eu lembro que o meu pai vinha visitar a gente. A gente foi morar no Cortiço. Aí o meu pai vinha visitar a gente de vez em quando. Meu pai tinha um Gálatas. Era um carro enorme. Era uma banheira de grande, né? Porque aí ele começou a mexer com vendas de comprar carro, né? Isso daí, né? Mas estamos falando da igreja. Aí eu lembro que esse missionário falava de ofertas, pegava ofertas. Aí como eu morava lá com esse casal, que eu fiquei lá um tempo, minha mãe me deixou uns tempos lá. Até eu ia para a escola, lá era no Largo da Pólvora, aí tinha tenda. Depois passou uns anos, aí eu acho que eu já estava eu lembro que eu estava no primário, no Caetano de Campos. Eu estudei no Instituto de Educação Caetano de Campos, que era um colégio que era só para... Era público, mas quem na verdade estudava lá era quem tinha grana também. Tinha vários colégios, tinha o colégio que a Rita ali estudou, Pastors, né, que era lá na Vila Mariana, mas era tudo ali, porque São Paulo, na verdade, começou assim, entre a Praça da Sé, ali a Liberdade, o Largo da Pólvora, né, a Praça Bevilacqua, assim que começou, lá naquele tempo, né? Mas lógico, já tinha Rua Direita, já tinha Praça da República, né? Peraí, gente, eu vou pôr aqui o café. Então, aí o que esse missionário fez? Ele abriu a Igreja da Fé. Que eu saiba, assim, tinha presbiteriana, já tinha, mas só que era para uma classe mais rica, para gente mais rico, né? Para a classe mais pobre, não tinha, assim, as pessoas não frequentavam esses lugares. Imagina que rico ia na praça, no Largo da Pólvora, né? Quer dizer, eu não lembro, né? Só estou supondo, viu, gente? Tem coisa que é história com H, né? Com H, e tem história com E, né? Aí o que acontece? Ele abriu a igreja, começou a abrir a igreja, a tal de igreja, né? Lá da Conselheiro Furtado. Aí depois eu lembro. Aí o Davi Miranda, que também tinha saído lá sei que lá dos Carmesim, de católico e tal, e estava abrindo também na Baixada do Glicério. Não lá embaixo, na Conde de Sarjeta foi a primeira. Aí ele alugou uma favelinha lá que tinha lá, não era favela.
Era um cortiço, era uma rua que era cheia de cortiços. Por que era cortiço, gente? Porque a situação era precária, né? Era mais funcionários públicos, bombeiro. Eu lembro do bombeiro que tinha lá na esquina, que eu brincava muito com os senhores do bombeiro. E o que que acontece? Devido a, a ele fazer essa obra lá na frente, tinha esse casal que morava atrás, que era o pastor. Aí eu comecei a escutar a palavra pastor, né? Tinha o missionário e o pastor, né? O missionário, ele morava no Queen Elizabeth, na Avenida Paulista, e eu acho que a minha mãe pegou um bico de serviço na casa deles, e eu também ia para lá. Então eu fiquei nessa. Aí ele construiu essa tal de Igreja da Fé. Só que é o seguinte, ali na Conde de Sarjeta, o Davi Miranda começou num corticinho, aí ele comprou aquelas partes do cortiço, que era uma coisa assim, com um negócio lá que subia, né? E começou, que tem até hoje. Olha lá, eu acho que, se não me engane, ele inaugurou aquilo lá de 61 a 64. Ele já tinha, mas a minha mãe não frequentava lá. Minha mãe frequentava a Igreja da Fé. Aí já começou as diferenças, né? Dos tal evangélicos. Porque o que eles aproveitaram? A palavra evangelho é uma coisa, é boas novas. E evangélicos, eles extraíram da palavra aí. Bom, daí já é uma linha de falar com ele. Só que eu lembro, não tinha nada disso de nada. Tinha pedir a oferta. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Aí todo mundo naquela emoção tacava dinheiro, né? E aí eu lembro que a gente, como eu morava lá com o pastor Camília, né? Tal, só que eu lembro de um fato mais horroroso, mas eu não vou contar. O que que acontece? Nós ia lá para trás contar dinheiro. A gente contava os dinheirinhos lá, as moedinhas, tal, 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 tal. Aí eu lembro que até o meu primeiro furto foi exatamente ali. A primeira vez que eu roubei umas moedinhas, uns dinheirinhos, foi ali. Porque, como a minha mãe saía para trabalhar e me largava lá com eles eram, dois chatos, um casal chato. Falar que eles eram ali, me fazia de empregadinha, né? Aí eu tinha que lavar louça, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que arrumar a cama, eu tinha que fazer o que a mulher, a sargentona, lá queria que eu fizesse, a pastora, a tal de pastora, né? Que se aproveitavam de mim, porque eu já estava com entre 6, 7, 8 anos. Aí montaram essa tal dessa igreja, já ficou chique, muito dinheiro rolou, eu lembro de muito dinheiro. Aí nisso, ele já casou com a mulher, aí ele teve 2 filhos, a Elizabeth e o Pierce Brooks, né, que eu nem sei depois o que aconteceu com eles. Aí começou pipocar as igrejas, as tal de igreja de pedra. Por quê? What's money? Aí eu lembro que quem começou com o negócio de envelope foi o tal do missionário Davi Miranda. Ele começou, ele que revolucionou o tal de evangelho. Nossa, eu estava pensando, esse homem, e ele destruiu várias vidas. Porque eu lembro que a maioria, a gente começou depois, aí o que aconteceu? Fiquei lá na casa desses missionários aí, desse pastor, eu não sei o que aconteceu. Aí puseram a minha mãe lá de porteira, e a minha mãe recebia as pessoas, mas aí apareceu uma madame mais, né, mais chiquetésima. Como a minha mãe não era casada, ela teve que largar separado do meu pai, aquelas coisas de, né, que horrorosa, né, que acontece e que acontece. Hoje eu não acredito que aconteça mais, mas naquele tempo destruiu várias famílias, várias famílias. Como o tal de rock and roll destruiu várias famílias, os evangélicos também naquela, né? Nossa, o Davi Miranda era o pior.
Porque aí o que que aconteceu? Minha mãe saiu dessa igreja da fé por causa dessa mulher que foi lá, que a escolheram a mulher, e aí também eu já estava ficando espertinha demais, né? Porque eu dava umas afanadas lá nas ofertas. Eu não sei se o pastor catou, não sei o que que aconteceu. Aconteceu alguma coisa estranha ali que falhou na minha mente, que eu não me lembro. Aí o que que acontece? Minha mãe migrou para tal da Conde de Sarjeta, lá para a igreja Deus é Amor. Eu não tenho, eu posso falar abertamente, porque se for para processar, eu que processo vocês. Aí eu conheci a Débora, eu conheci o Davi, eu conheci a Leia, aí eu conheci o Davi Miranda. Aí a minha mãe foi trabalhar de empregada para eles. Né? Que eu não lembro onde que eles moravam direito, porque eu acho que eu não consigo lembrar. Eu não sei se era na Aclimação, era ali por perto. Mas ele já estava, o cara já. Aí ele lançou o envelope. Quem lançou o envelope foi ele e o Manuel de Melo. Aí começou a pipocar, 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 né? O tal de vez de você pôr nas coisinhas, você punha nos envelopes. E eu lembro que a gente ia lá para trás, depois que acabava lá, minha mãe ajudava a contar dinheiro. Aí minha mãe começou, minha mãe, além de ser empregada deles, sem registrar, né? Aí eu lembro de tudo. O Davi Miranda pegava no meu cabelo, ele brincava comigo, ele falava para minha mãe: isso daí não vai, isso daí não vai, ela não tem jeito que vai ser crente não, porque a minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu fosse missionária, tal, tal, tal. E aí começou a surgir várias, várias. Depois aí já, acho que aí já começou os anos entre 65 até 70 tal, né? Aí eu já estava com 10 anos, já era mais ligeira, super ligeira. Porque o que que acontece? Quando a minha mãe estava lá na igreja, trabalhando lá pro tal Davi Miranda, lá para dona, aquela mulher dele, a Elenir, parece que ela chama, um negócio, eu não lembro mais dela. Eu brincava lá embaixo no sótão. Só que o quê? Devido muita gente que morava ali no Glicério começar, nossa, e lotava aquilo, hein? Nossa, lotava. Lotava, mas não tinha aquelas as coisas ainda. E aí começou a surgir a cura divina. A cura divina, que era o mete o louco de verdade. E aí começou a surgir várias, né, que fala empresas, né? Ou empresa não, várias denominações, né? Aí começou, eu lembro quando surgiu também aquela Hernandes e o marido dela também, lá na Praça Carlos Gomes, eles começaram numa lojinha lá, do lado tinha um negócio de macumba e tinha eles do outro lado. E aí começou, aí eles lançaram o gospel, né? Então, é essa mais ou menos a história básica do tal rock and roll, do tal evangelho. E eu já estava no rock and roll, né? Porque foi o que eu falei. Quando a gente estava lá no Glicério, começou todo mundo, eu conheci várias pessoas, né? Conheci várias pessoas, muitas, molecada. Então a gente saía para fazer isso, fazer aquilo. E os pais estavam lá, e tinha a Praça da Sé, que era crianças que fugiam, né? Conheci a Nega Dalva, conheci uma pá de gente, conheci o Clóvis, conheci o Zica, conheci... E aí a gente começou a, a... Eu vim pro mundão, né? Como o Davi Miranda tinha dito para minha mãe, que eu nunca, né? Ele falou assim: "Ih, desiste dessa daí", porque aí o que que o Davi Miranda fez? Proibiu eu de brincar com os filhos dele, porque eu levava eles para a rua, levava eles lá para a Baixada do Glicério, né? Aí eu já estava com 8, 9 anos por aí, 10 anos, e foi assim, gente, que começou o tal de evangelho e na minha vida começou o tal de rock and roll. Aí eu falei: eu sou ovelha negra da família, ia na fé. Mas eu ia direto, eu ia na escola dominical. Eu tinha duas, na verdade, eu tinha duas personalidades, né?
E aí, por quê? A minha mãe era, coitada, uma ignorante, né? Aí foi que a minha mãe foi, depois foi melhorando. Minha mãe não casou, ela conheceu um tal de Benjamin, eu gostei tanto do seu Benjamin, eu gostava muito dele, porque ele tinha grana e ele me ensinava, que era, ele me dava pão com manteiga, eu gostava do pão de manteiga. Foi tempos bons, né? Mas foi aí que surgiu os envelopes. Aí depois começou a cura divina, o mete o louco da cura divina, que eu lembro várias. Eu falava, mas como? O cara era cego, daqui a pouco estava enxergando, e era a coisa do. Cena do louco, né? Como depois, aí começou. Aí começou a surgir. Eu acho que a Universal. Eu não sei em que ano mais ou menos. Aí começou aquele não sei o que. Aí começou as coisas no Rio de Janeiro. Mas quem começou com o envelope foi o Davi Miranda. Aí ele lançou os 10% e destruiu muitas vidas, muita gente, muita. Nossa, eu lembro que foi uma tragédia assim familiar, porque nós não aceitávamos, né, que a gente era criança, tudo, e aí já tinha o rock and roll, já tinha os Beatles, já tinha o Rolling Stones, aí já começou a surgir o Led Zeppelin, porque veio muitas coisas fora do Brasil, né, e começou o modismo, e aí explodiu, e nessas também já surgiu também terreiros de macumba, já começou terreiros de macumba. A gente fala terreiro de macumba porque era como chamava naquela época. Hoje tem um nome, certo? Aí candomblé e tal. Mas eu lembro que tinha a mãe da Sandra, que era uma amiga minha, que ela morava ali na Rua da Abolição. Aí já também já é outro tempo, né? Que foi quando. Aí eu já mudei de casa, saímos da favela, minha mãe abriu uma pensão. E aí eu conheci a Sandra, mas eu continuava lá na Baixada do Glicério, porque ali na Baixada do Glicério que era o bafão na época, né? E dali aconteceu várias coisas. Tinha até o MM, né? O Pleba. E aí foi a história de como começou aqui em São Paulo. E surgiu no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro foi o Macedo que começou lá, o morcegão, né? Mas é aquela coisa. Também eu acho que é isso aí, né, gente? Aí começou o, o dízimo, né? 10% para mim, você me dá. É aquela história, né? Horrorosa. Então é assim que começou o tal do envelope, o tal da cura divina. E tem mais, né? Tem mais, tem mais. Eu estou lançando um livro, gente. Eu já escrevi meu livro já faz anos. Era uma pessoa que ia fazer para mim, mas não deu certo. E eu não tenho problema de. Eu vi um comentário ali que o pessoal fala assim: ah, você fica lembrando do passado, você acha que psicologicamente. Eu falei, "Ô, se a doutora Ana Beatriz não acha que eu sou, ela acha que eu sou normal, né? Então, isso aí faz parte da vida, a gente chegar a um certo ponto da vida da gente, né? Igual eu tô com 62, é óbvio que lembro de várias coisas históricas, né? São fatos históricos. E tem muita gente que gosta de fatos históricos, de falar sobre o passado, né? Eu acho legal. E com essa morte da Rita Lee, ela fez muitas pessoas. Ontem eu vi o Pepeu na televisão. Nossa, o maior guitarrista, o maior Jimi Hendrix do Brasil, ele e o Celcinho, né? O Sérgio. Então, foi muito bom. Foi os melhores anos da minha vida, foi os anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e 2023 que a gente está agora. Eu sempre vivi muito feliz, eu sempre fui uma pessoa abençoada. Eu sempre fui abençoada. Eu já passei fome, mas aquela fome rápida, porque eu passava fome, mas meu pai me dava. Por isso que eu falo que o meu pai sempre morou dentro de mim, né? Aí quando foi em 1990, foi quando eu ouvi falar da tal da graça, através do irmão Suede, porque eu fui batizada na Universal, eu fui batizada na Renascer, eu fui batizada na Renascer,
fui batizada naquela mundial, eu fui batizada naquele do chapelão, eu fui batizada, o último batismo meu foi na Paz e Vida, né, lá do Pagliarini. E aí começou a surgir essas, né, aí eu pulava de igreja, mas eu nunca larguei o lado evangélico, né, assim, a parte evangélica, eu nunca fui, assim, o catolicismo, eu já gostei muito do espiritismo, li muito a respeito, conheci várias pessoas espíritas, conheci a tia Mirtes, que ela era espírita, a mãe da Cíntia, ela me ensinou muito, li muito livro da Zíbia. Então, aí começou a surgir as tais de, né? Já fui em centro de macumba, já fui ver um negócio aqui para tirar a bala do meu olho, já conversei com pombagira, já, você entendeu? É isso aí. Aí começou a religião. E eu sempre fui uma pessoa mística. Eu já conheci ciganos, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que desde criança eu sempre fui curiosa, né? Então, de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu vim conhecer a graça através do irmão Suede, que saiu da Universal e abriu uma rádio. Eu não lembro do nome da rádio, mas aí eu escutava direto ele. E aí ele começou a falar desse tal evangelho, do Paulo. Então, como eu já tinha aprendido sobre Paulo no Espiritismo, porque os espíritas, eles dão uma atenção em especial no Novo Testamento. A única coisa que os espíritas, eles vivem da obra, né, que eles são pessoas caridosas. Eu nunca vi pessoas mais caridosas do que os espíritas. Nem católico são tão assim, pessoas. Até hoje, a maioria dos meus clientes, das pessoas que eu conheço, que me ajudam, são espíritas. Porque eles vivem da obra, eles querem ajudar o. Nossa, eu ganhei muita coisa. Tem uma senhora que fechou uma federação espírita que tinha aqui. Eu já fui na federação espírita. Você precisa ver cada coisa maravilhosa que eles me deram tudo. Aí ela começou a falar assim: olha, Adriana, daqui para frente a associação vai te dar alguma sopa, tal, tal, tal. Aí eu falei: não quero. Porque eu falei: eu não vou trocar o meu pai, né, por fazer igual Jacó com Esaú, né? Aí eu falei: não, aí eu expliquei para ela, eu falei: não, é porque eu entendo a senhora tal, mas eu não creio nisso que a senhora crê, né? Mas olha, o espiritismo também, Allan Kardec e a igreja adventista. Eu fui para o colégio interno da igreja adventista. Eu não sei quantos anos eu tinha nessa época, acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu fui embora para a minha mãe na ignorância da religião, né? E também aí eu já estava envolvida em 1000 fitas no toca-fita, que aí eu também não preciso contar. Aí minha mãe me mandou o pessoal Ai, gente, é muita loucura, né? Então, de todas as religiões, nunca fui católica, mas eu ia no Santo Agostinho, conheci o padre, roubava até o dinheirinho lá do padre também, porque antes era diferente, né? Que as caixinhas, né? Eu era criança, eu precisava comer, fazer alguma coisa, aí deu um distúrbio do afanar. Mas depois o padre descobriu, eles me perdoaram. E é isso aí, gente. Assim começou a história do evangelhos, né? Evangélicos e dos católicos, né? E dos espíritas e isso aí chama, como que chama mesmo? Ecumenismo, né? Que querem fazer hoje, juntar todas as religiões numa só. Né? Mas isso aí é uma revolução que eu acho que, né? Aí a graça começou em 1990. Eu lembro direitinho quando o irmão Suede, e foi aí que eu comecei a estudar, prestar mais atenção, aí eu tinha esse amigo meu, o Douglas, era um senhor que ele era. Eu estava passando uma situação difícil na minha vida, aí já estava mais adolescente, né? Acho que eu já tinha, isso aí foi em 92 que eu tive meu filho em 82, né? Eu já estava passando uma situação meio
turbulência da vida, casei na igreja de Grinalda, né? Casei numa igreja árabe evangélica e tal. E assim começou, né? E eu estava ali, entre o rock and roll e entre a religião, entre o rock and roll e a religião. Graças a Deus eu sempre fui feliz, sempre, e Deus sempre habitou em mim. Mas a graça, né? Ela começou em 1990 com o irmão Suede, que ele saiu da Universal e aí ele teve que fugir de São Paulo. Ele falou na rádio, foram destruir a casa dele e ele teve problema porque ele tinha muitos direitos autorais na época. E aí eu encontrei com ele, que eu falei com ele aí outro dia, mas ele morreu, né? Ele morreu, eu acho que foi em 2018 que eu consegui o contato dele através da internet, mas aí pouco a gente se falou, soube. Acho que há um ano atrás, ou 2 anos atrás, eu soube da morte dele. Mas foi ele o fundador do Evangelho da Graça no Brasil. Ele que começou a falar sobre o verdadeiro Evangelho, né? Ele que começou a contar. E aí surgiram vários irmãos que estão aparecendo agora, mas eu me preocupo também, porque eu não sei, eu vou ficar quieta. Aí eu já vou deixar acontecer. Talvez eu não esteja aqui mais para contar essa história. Tchau, gente. Parabéns para todas as mamães, parabéns para mim. Sou uma mãe feliz, só que eu tenho outro método de ser mãe, né? Eu sou uma mãe que eu não curto festinha, essas coisas, para mim, eu não gosto dessa matrix, né? De festas, eu não comemoro Dia das Mães, eu não comemoro Dia dos Pais, eu não comemoro, mas para quem comemora, né? É cada um, né? Então eu libero meus filhos para ir curtir, tanto que meu filho está indo viajar, o outro foi dormir com a mulher e aquelas coisas, né? Cada um é cada um, né? Eu tenho o direito de ser assim, mas para as mamães aí que curte, parabéns para vocês, tá? Tchau, gente. Tchau, saibam cuidar, nunca force seus filhos a nada, mas sempre falem do papai do céu verdadeiro, porque as histórias, elas mudam. E a história é uma, a graça eterna, né? O evangelho eterno. A graça é imerecida e vão aí e estudam tudo. Tchau, gente. Fui. Vou nessa que vai ser boa beça. Nada pode abalar um adorador, né? Nada. Nem palavras de pessoas, coisas negativas. Tem gente que solta coisas negativas, né? Meu querido, se você não gosta do seu passado ou se você não lembra do seu passado, é problema seu. Eu vivi o melhor dessa vida e estou vivendo. Eu vivo o melhor. Mas aí eu vou continuar contando historinha para vocês. Passam aqui, tá? Quase 30 minutos falando. Tchau, gente. Eu tenho que desligar, tá? Um ótimo dia aí para vocês, tá bom? Com muita glória, muita graça. Agradece ao teu Pai por tudo e graças a Deus, levanta as mãos para o céu como eu levanto, porque o meu Pai está dentro de nós. A partir da hora que você descobre que o seu Pai está dentro de você, você é a pessoa mais feliz desse planeta, independente de qualquer coisa. Tudo, se você tem fé, a fé tem que ser inabalável. Isso é fé. Eu creio que hoje já é o meu melhor dia. E para vocês também. Tchau, gente. Fui!